Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos, né? Faz assim umas 3 semanas, eu acho que, não, 3 ou 4 semanas que eu não gravo nenhum vídeo. Não consegui fazer os comentários da última lição, né? A lição acabou, a lição que falava sobre o sofrimento, né? Então nós passamos um trimestre aí estudando sobre o sofrimento e agora começamos uma nova lição. Eu, na verdade, ainda estou meio apertado aqui com muito serviço e sem muito tempo, né? Mas eu não podia deixar de preparar um vídeo aqui para a gente, pelo menos, dar uma introdução ao estudo dessa lição, né? Então, a lição desse trimestre, ela tem por título Vida, Morte e Eternidade, né? Tá aqui a capinha. Vida, Morte e Eternidade. Nova lição do trimestre. Então, nós vamos falar, né? O título já diz tudo. Nós vamos falar sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição. Os grandes temas da filosofia, né? Aquela grande pergunta: quem sou eu, de onde viemos e para onde vamos? Né? Quem sou eu, de onde eu venho e para onde eu vou? Então essa pergunta tem assim quebrado a cabeça aí de filósofos aí bem antes da Grécia Antiga, adentrou a Idade Média e até os nossos dias ainda muita gente trabalha, né, pensa sobre essas questões, mas né, eu particularmente não, embora eu gosto muito de filosofia, mas são questões que para mim já estão esclarecidas, né? A questão agora é só nos aprofundarmos mais e mais naquilo que já é conhecido a respeito dessas questões. Então eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu vou, né? Ou pelo menos para onde eu deveria ir. Eu sei pelo menos dos possíveis caminhos que eu tenho pela frente. E onde eu aprendo isso? Eu aprendo isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz as respostas para essas perguntas, né? A Bíblia não é filosofia, a Bíblia não é um tratado filosófico, ela não é uma busca pela verdade. A Bíblia é ao contrário, né? Enquanto que a filosofia busca a verdade, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, né? Jesus Cristo é a verdade. Então nós encontramos as explicações, nós encontramos as razões, nós encontramos as respostas na palavra de Deus. Então, nesse trimestre nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a origem, né, de onde viemos, o que somos, para onde vamos, né, o que vai acontecer conosco no futuro. Quando eu falo de ressurreição, eu estou falando já do final da jornada, né? O que significa isso? O que significa ressuscitar? Que retorno é esse? A gente sabe que a ressurreição é um retorno à vida. Mas como isso acontece? Quais as razões, os motivos, que tipos de ressurreições existem? Então, são essas e outras questões que nós vamos estudar durante o trimestre. Agora, para a gente entender isso sobre vida e morte, né? Porque nós vamos falar de morte também, e a morte não é uma coisa boa, viver é bom, mas morrer não é bom. A gente tem que entender como foi que Deus criou o mundo, criou o universo, e qual era o propósito de Deus com os seres, né? Então, a primeira lição do trimestre, ela vem falando sobre rebelião em um universo perfeito. Então, Deus, o Criador, ele criou tudo perfeito, tudo quando saiu das mãos do Criador, saiu, né, com a sua assinatura ali, tudo era perfeito, não havia discórdia, não havia rebelião, não havia doença, não havia morte, derramamento de sangue, né? Deus criou todos os seres para viverem, né? Não só aqui na Terra, o homem, a mulher, os animais, mas também no céu, né? Os anjos. Primeiro foram criados os anjos. Então, na verdade, hoje nós vamos falar primeiro, né, desse ambiente celestial. Né? A história toda começa lá no céu. Antes que a rebelião chegue aqui na Terra, ela começa no céu. Para a gente poder entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, precisamos saber das origens. Né? Então a gente tem que saber o que aconteceu lá no céu, o que ocasionou rebelião no céu e qual o impacto disso na nossa vida.
Então, o primeiro texto aqui, o primeiro tópico da lição, fala sobre criação, uma expressão de amor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a criação. A criação é um ato de amor divino. Deus, ele criou porque ele é amor, e ele criou seres para o adorar, né? Não porque houvesse nele uma necessidade. A adoração da parte do homem não é para beneficiar a Deus. A adoração existe para que o homem seja beneficiado. Não só o homem, mas os anjos, né? Todos os seres criados. Então Deus criou o ser humano ali com potencial, né? Com capacidade para desenvolver suas faculdades mentais, espirituais, por meio da adoração. Então, enquanto o homem adora e os anjos adoram, eles se desenvolvem, eles crescem, porque eles estão adorando a própria verdade, a essência de tudo, né? A fonte de tudo. Então, à medida que você se aprofunda em Deus, você cresce, você se desenvolve em todos os sentidos. Né? Não só, isso é uma realidade não só para os seres humanos, como para os anjos. Então, nesse primeiro momento aqui, vamos pensar nos anjos. Os anjos foram criados primeiro que os homens, são ministros de Deus. Deus criou com funções. Nós não conhecemos bem como as coisas funcionam no céu, nós temos uma vaga ideia, mas sabemos que havia perfeição no céu. E ao criar os seres celestiais ali, os anjos, Deus colocou um anjo principal ali, encabeçando tudo. Né? Havia um anjo ali poderoso que administrava toda aquela corte celestial. E nós, né, nós chamamos esse anjo, esse ser celestial de Lúcifer. Né? Lúcifer, na verdade, é um nome que você não vai encontrar em algumas traduções modernas o nome Lúcifer na Bíblia. Você vai procurar, vai virar a Bíblia de capa a capa, não vai encontrar. Por quê? Porque, na verdade, a expressão que foi traduzida por Lúcifer é melhor traduzida por Estrela da Manhã. Então, muitas versões atuais traz Estrela da Manhã. E Lúcifer era perfeito. Ele saiu das mãos de Deus perfeito. Né? A Estrela da Manhã, o portador da luz. Ele era o querubim cobridor ali, estava na presença imediata de Deus, perfeito. Havia bondade em seu coração. Deus não criou mal. E aí que está o ato de amor. Deus, ele criou os seres para servirem ao Criador de livre e espontânea vontade. Ele deu liberdade de escolha para todos os seres criados. Lúcifer tinha essa liberdade também, assim como todos os anjos. Acontece que, com o passar do tempo, né, a palavra de Deus declara assim, por causa da sua formosura, ele começou a olhar muito para si. Ele como era poderoso, ele se destacava diante de todos os seres celestiais ali, ele começou a olhar muito para si. E em determinado dia aconteceu o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Né? Lá vem dizendo assim: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Então, em determinado momento na história da vida desse anjo, surgiu no seu coração a iniquidade, ou seja, um desprezo à lei de Deus. Né? A palavra iniquidade, né, ela pode ser traduzida por pecado, e pecado significa desobediência à lei de Deus, né? É o orgulho. E a gente vê bem, assim, quando Ezequiel descreve ali o que acontece com esse anjo, Isaías também, a gente vê ali que o orgulho está em pauta, né? Ele, por causa do seu orgulho, né, ele começou a idolatrar a si mesmo, né? Ele vem dizendo assim, o texto vem dizendo assim, que ele queria parecer, que ele ia ser como Deus, mas não ser como Deus no caráter. Ele quis a posição e o trono, né, o lugar de Deus no universo. Ele almejou o poder, ele não almejou o caráter, né, a glória de Deus. Ele começou a fomentar, né, ali no céu, para os outros anjos, mentiras. Ele começou a declarar que a lei de Deus não era justa, ele começou a declarar que eles eram livres, que eles eram perfeitos, eles não precisavam estar debaixo de uma lei, né, uma lei que regia o universo, os anjos, a lei de Deus, a lei do Criador. Eles eram livres, eram poderosos e ele se achava na condição de ser adorado também.
né? Ele se questionava por que o Filho de Deus, né, é, a segunda pessoa da Trindade, ela era adorada ali, adorada pelos anjos, e ele não. Então ele desejou aquele lugar. E aí aconteceu o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12. Houve guerra no céu. Então, por conta de tudo isso, de todo esse mal, né, desse mal-estar que surgiu no céu, não houve mais lugar para Lúcifer e nem para os seus anjos lá. Não que Deus tenha sido implacável com ele. Na verdade, ele teve chance de se arrepender. Deus trabalhou ali para a conversão, né, para que Lúcifer voltasse. E houve momentos em que ele quase voltou, ele e os anjos, né? Alguns anjos voltaram, mas a maioria ali, uma terça parte do céu, se manteve firme junto com o inimigo do céu, né, o inimigo de Deus, e houve peleja, né, não teve jeito, né, ele não queria sair de lá. Né. Quando a Bíblia fala que houve guerra, alguns comentaristas eles sustentam, né, eles acreditam que foi uma guerra ali, um combate de ideias, né? Não que não tenha havido, certamente Satanás deve ter argumentado ali, tentado por meio de argumentos, né, os mais diversos, sustentar o seu direito de permanecer no céu. Mas perdeu nos argumentos e perdeu também no uso da força, porque ele tentou, quando ele viu que não havia mais lugar, que ele tinha que sair, ele bateu o pé e falou, não vou sair. Então houve guerra no céu, houve peleja, e é dito que Miguel o expulsou de lá. Miguel, né, a figura de Miguel ali no livro de Apocalipse, é nada mais nada menos do que o próprio Cristo. Né? Miguel é Cristo. Eu sei que algumas religiões, algumas crenças, têm Miguel como anjo, como um arcanjo, né, um anjo superior, um anjo que comanda as hostes, exércitos de anjos no céu, mas nós entendemos que Miguel, né, isso seria um estudo para um outro vídeo, se eu não me engano eu já falei, eu disse que eu ia fazer um estudo sobre isso e não fiz até hoje, mas se Deus quiser eu vou fazer. Miguel, na verdade, é o próprio Cristo. O nome Miguel significa quem é como Deus, é uma pergunta, quem é como Deus? E o interessante é que ele aparece justamente sempre nos embates contra o inimigo. E o inimigo, né, o querubim cobridor lá, Lúcifer, ele desejava ser como Deus. Ele desejava o lugar de Deus, ele queria ser Deus. E aí, esse Miguel, o nome dele é um desafio. Né? Quem é semelhante a Deus? Ele era semelhante, o próprio Miguel era semelhante a Deus porque Miguel era Deus, Miguel é o próprio Cristo. Então, Cristo expulsa Satanás de lá e o texto de Apocalipse fala que ele veio para cá. Ele veio para cá. Na verdade, é um resumo da história. Né? A gente não sabe como que as coisas aconteceram exatamente após a derrocada, a saída dele, na expulsão, após a queda dele lá do céu. Nós não sabemos o que aconteceu exatamente depois, mas nós sabemos que no fim ele veio parar aqui. E ele, ao encontrar ali o santo par no jardim do Éden, fez o uso de uma serpente e enganou a mulher e, consequentemente, enganou também o marido dessa mulher, né? Agora ela era um instrumento também na mão dele. Os dois caíram e o mal que começou lá no céu veio parar aqui. E o conflito que começou no céu veio parar aqui. E a guerra que começou no céu continua aqui, porque a guerra não acabou. Né? Quando a Bíblia fala que houve guerra no céu, houve peleja, embora ele tenha sido expulso de lá, a guerra não acabou. Nós estamos em guerra ainda. Nós estamos no meio dessa guerra, no meio desse combate, no meio dessa batalha. Então, foi assim que surgiu o mal. O mal surgiu dessa forma. Como se explica o surgimento do mal no coração de Lúcifer? Não dá para explicar. Não temos condições de explicar. É um mistério. É um mistério. Somente Deus sabe e talvez na eternidade, né, nós aprendendo do próprio Deus, nós venhamos a entender, a compreender essa questão melhor. Por enquanto, basta para nós sabermos que se originou no coração desse anjo, esse anjo se rebelou, não se rebelou sozinho, ele convenceu a terça parte do céu, e essa terça parte do céu hoje está aqui na Terra para corromper os seres humanos. Mas
não é razão para se desesperar, né? Por quê? Primeiro, ele está aqui com a terça parte do céu, né? Então nós temos ainda 2/3 a nosso favor. O número é maior. Além disso, nós temos o próprio Filho de Deus, né, Miguel, que peleja por nós. E diante de Miguel, ainda que fosse o céu inteiro, ainda que todo o céu tivesse rebelado e estivesse aqui, né, conflitando com os seres humanos, mesmo que fosse o céu todo, diante de Miguel não eram nada. Então nós temos os anjos, 2/3 no anjo, 2/3 no céu, nós temos Miguel, nós temos o Pai e nós temos o Espírito Santo agindo em nosso favor. Então, nessa batalha, nós somos mais do que vencedores. O importante é escolher estar do lado de Miguel, nessa luta, nesse conflito. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo para estudarmos mais sobre essa questão tão importante, né? Infelizmente, o vídeo foi rápido dessa vez, mas talvez, quem sabe, a gente possa conversar um pouco melhor no próximo. Até mais. Tchau.